Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem com todos? Amém. Amém. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Nós vamos abordar um assunto em Juízes, capítulo 2. Nós vamos passar para você, para a igreja, um alerta que ocorreu com aquele povo na terra do Senhor, servindo deuses estranhos. Juízes capítulo 2, depois de Josué, versículo 10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar conhecimento, compreensão, que possamos comunicar com a igreja a sua palavra de uma forma santa, edificadora, e que possa regular as nossas vidas, nossos interesses e pensamentos. Amém? Amém? Que Deus nos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você que está aqui hoje à noite, mais uma vez, nosso muito obrigado. Nós estamos passando um texto para o irmão, para a irmã, para você, e nós vemos uma leitura desagradável, uma leitura que tratava-se de uma geração posterior a uma outra que congregava, chamada geração dos seus pais, isto é, congregava o Senhor. Só que esta nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco o que o Senhor tinha feito no meio dos seus pais. E eles fizeram tudo que era mal e tudo que desagradava o Senhor. Foram servir a outros deuses, esses nomes aqui, Baalins, Baal, Astarote e outros deuses que porventura se encontrassem pelo caminho. Enfim, eles fizeram tudo que era mal, deixaram Deus que os pais deles tinham, iraram o Senhor, provocaram o Senhor a ira, levaram o Senhor a ficar irado. E deixaram o Senhor e foram servir outros deuses. Quando nós olhamos no versículo 7, por exemplo, desse capítulo 2, nós vemos aqui que o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué. E depois que Josué faleceu, aqueles anciãos, líderes remanescentes, também deu uma certa continuidade para que eles pudessem viver na obra do Senhor, que o Senhor ordenara. Mas depois que esses anciãos morreram e que as coisas foram deixadas de lado, começou a surgir este desapego às coisas do Senhor. Então, a leitura desse texto nos dá conta de que algo de mal estava acontecendo, com uma geração que já estava numa terra nova, território que eles não participaram na conquista, não souberam quanto custou chegar lá. Esqueceram que seus pais passaram como escravos lá no Egito,
Tampouco esqueceram também todo o trabalho e sofrimento que tiveram no deserto, inclusive esqueceram dos seus 2 grandes líderes, esqueceram de Moisés, esqueceram de Josué. Devido à falta de transmissão de ensinos, eles nem conheciam o Senhor e seus feitios que foi ocorrido com seus pais e seus avós. Aqui nós assistimos uma expressão triste de esquecimento e o acarretamento de uma história desastrosa. Essa expressão de desprezo que não deveria estar acontecendo, porque bem antes desses fatos, Moisés, em Deuteronômio 5 e 6, não preciso de ir lá até agora, o Senhor pediu, através de Moisés, para que eles atassem, guardassem lembrança, para que nunca esquecessem o que o Senhor tinha feito no meio deles. Enquanto Moisés insistia com as palavras, não farás outros deuses, não esquecerá do teu Deus que tirou do Egito, ata nas tuas mãos como lembrança, como memorial, guarde no coração, ame o teu Deus e passe isso aos seus filhos. E Moisés também dizia, não tentarás o teu Deus, entre outras palavras, que abriga lá em Deuteronômio 5 e 6, você depois pode conferir. Nada destas palavras adiantaram. Passaram de o Senhor é nosso Deus, para o Senhor foi Deus de nossos pais e avós. Então eles passaram de um estágio que o Senhor foi o Deus dos seus pais, para hoje eles estarem dizendo, na nossa leitura, que um dia foi, de seus pais e avós. Quero te dizer, com muita tristeza, que assim estão algumas famílias da igreja. Assim estão algumas famílias das nossas igrejas. Filhos, netos e sobrinhos longe do Senhor. Perderam o apego, desconhecem o que o Senhor fez. Netos que hoje são de ouviram falar, como se fosse uma anedota, o que seus pais e avós passaram quando conheceram o Evangelho. A anedota é uma breve narração de caso verídico, pouco conhecido. Tem ilustração, mas não tem vivência. Hoje, filhos e netos de alguns irmãos vivem de anedota da igreja, do que o Senhor fez nesta igreja, por exemplo. Embora um pouco antes de morrer, Josué reforçou as palavras de Moisés e disse ao povo as mesmas falas que ouviu do Senhor no início da sua jornada de líder. Capítulo 1 de Josué explica, não se afaste nem para a direita nem para a esquerda, persevere e esforce para andar no caminho do Senhor. E agora Josué diz também a eles, em Josué 23 e 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e afizerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não se apartes nem para a direita, nem para a esquerda. As mesmas palavras de Josué 1, nós vemos aqui em Josué 26, no começo da sua vida e agora no fim da sua vida. No entanto, foi insuficiente todos esses alertas, essas recordações, o apelo em si. Depois da morte de Josué, o autor do livro de Juízes, que é desconhecido, liga seu livro ao capítulo 24, o último capítulo do livro de Josué, que contempla seus últimos sábios conselhos de amor ao povo e a sua consequente despedida desse mundo. Quero observar que, nesse tempo, eles já tinham os 5 primeiros livros da Bíblia e outros, que relatava tudo que o Senhor tinha feito, as bênçãos, a proteção, o livramento, os milagres, a abertura do Mar Vermelho, a saída do Egito, mas estando escrito, não atentaram. Esqueceram o livro do Senhor. Nesse tempo aqui, a Bíblia está como está em muitos lares cristãos hoje, lá cheia de poeira,
ninguém abre, ninguém lê, ninguém fala de Cristo. Um passado distante, apenas para contar causos e também para contar anedota, mas não para viver. Josué 24:15 diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este batido versículo de Josué, eu só estou trazendo ele para você hoje, para te lembrar de uma coisa, porque alguns acham que essa conhecida declaração de Josué foi no tempo do seu vigor físico. Não, foi feito quando ele estava para morrer. Foi nos dias da sua morte. Nos dias da sua morte, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Também nesses dias finais da sua vida, ele disse ao povo, em 24:14, agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. A orientação estava escrita, irmãos, estava registrada no cartório do Senhor, para que eles não caíssem no que caíram seus pais lá no Egito, a vida que eles levavam. E, novamente, de nada adiantou. Ainda que o povo respondesse positivamente. Veja 24:16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Chegaram a declarar que nunca iam deixar o Senhor. Quantas pessoas já passaram por esse estágio? Quantas pessoas, meus irmãos, quantos irmãos dessa igreja, quantas pessoas frequentaram essa igreja e fizeram uma declaração como se faz no dia do casamento, estar junto na doença, na alegria, na tristeza, na dor. Quantas pessoas já declararam e falaram: eu nunca quero deixar de servir ao Senhor, mas as suas palavras também se perderam no tempo, virou apenas um conto. Assim ouvimos quando encontramos filhos e netos de alguns irmãos, sempre respondem também de forma positiva, mas não chegam para servir, demonstram respeito, mas não têm decisão. Por isso é comum a gente ouvir a igreja da minha mãe, a igreja do meu pai, a igreja da minha avó, a igreja do meu tio, a igreja dos meus parentes. Quando a igreja é de todos os seus parentes, menos sua, é que você está fora dela. Acha a igreja bonita, boa de se ver, mas prefere as coisas feias, as coisas do mundo. Nas ordens de Josué, era para que fossem eliminados os bolsões de resistência dos povos cananeus, que eram os inimigos restantes. Povo ainda não conquistados. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, 13:1 de Josué: já estás muito velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Alguns irmãos acham que quando Moisés chegou lá, do lado do Jordão, e depois Josué entrou, tudo foi conquistado, ficou tudo bonitinho. Ficou uma terra limpinha, sem Deus nenhum, estranho nenhum, sem mal nenhum. Muito pelo contrário, irmãos. Algumas tribos fizeram descaso, não cumpriram sua lição de casa. Quantas pessoas não cumprem a lição de casa que o Senhor pede para fazer? Depois o preço é alto, nós vamos ver melhor isso. Muito serviço ainda estava pendente. Conquistas deveriam ser continuadas, assim como as nossas conquistas devem ser contínuas. Conosco, com os nossos filhos, e passar uma herança sadia para os nossos netos. Observe que a terra prometida estava ocupada, mas não conquistada. Observe que você está em Cristo ou com Cristo, mas a terra onde estamos é estranha. Não acostume, não pegue gosto com as coisas que não pertencem ao Senhor, ainda que esteja ao seu redor. Assim como os inimigos deveriam ser expulsos, eliminados, nossos pecados devem ser eliminados de fato. Não podemos conviver com o pecado, ter gosto apreciado e convívio com ele. Não podemos ser vizinhos, parceiros do pecado.
Não podemos olhar para o culto dos ímpios da janela do nosso coração, assim vai se apaixonar, se afeiçoar pelos inimigos. Lembre-se, irmãos, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Disse o profeta Jeremias 17:19. Muita gente está facilitando. Muitos irmãos nos seus lares não têm posição ativa no nome do Senhor e está facilitando para que o mal entre no seu lar. Pensar que não se contamina viver ao lado do inimigo é um grande engano. Pensar que fermento do pecado não estraga e leveda toda a massa é uma ignorância. Pensar que um pouquinho do mundo não é pecado, você deve aprender o que um pouquinho de fermento faz numa massa pura sem levedo. Preste continência a esses fatos. Por favor, irmão, não comprometa a sua vida eficaz do Senhor para as mais eficazes armadilhas. Essas armadilhas eficazes, elas são poucos notadas. Aí está as ciladas e os ardis satânicos. Cilada esta que o povo na sua nova terra se permitiu, se deu ao luxo de conviver com inimigos simpáticos. Geralmente os inimigos são simpáticos, são afáveis. Inclusive, muitos inimigos têm mais simpatia que o próprio pregador. Muitos inimigos são mais afáveis, solícitos a você, do que propriamente a mensagem do Senhor. Porque a mensagem, a igreja corrige, os inimigos são permissíveis, são tolerantes, são amigáveis, gostam de conviver e fazer parcimônia. Mas aqueles que estão no Senhor querem te tirar de lá, mas o inimigo quer puxar para você. Caso você não é fiel a Deus, ao Deus dos vossos pais, os inimigos serão fiéis aos seus princípios pecaminosos. Se você não é fiel a Deus, pode ter certeza que seus inimigos são fiéis aos seus atos pecaminosos. Devemos passar por isso para os nossos filhos e a nós. É assim que o desastre do sofrimento se instala. O que Deus faria nos inimigos, pode fazer em você e na sua família. O que Deus pretende fazer com os inimigos, pode fazer na casa daqueles que são seus. Por isso que muitos crentes sofrem mais que os ímpios e não sabem o porquê. E ficam questionando, por que Deus fez isso na minha vida? Não digo das aflições de Cristo, mas digo do sofrimento com as coisas do mundo e suas consequências, por fazer companheirismo a elas. Nas aflições de Cristo, ganhamos bom ânimo do Senhor, enquanto os sofrimentos do mundo têm cheiro de descontrole, desespero, desequilíbrio e morte. Moisés alertou bem antes de acontecer esses fatos para o povo. Veja Números 33, a partir do verso 55. Mas se não lançardes fora os moradores de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Você entendeu esses dois versículos? O que foi que Moisés disse? Moisés disse através da palavra do Senhor que como eles não fizeram a lição de casa como o Senhor queria que fizesse, então o Senhor vai fazer com aquele resto que deixou de lixo na sua vida, vai lhe servir para te espinhar o resto da vida, para fazer você sofrer. Olha, serão espinhos nos vossos olhos. Você já teve algum cisco no olho? Sabe a dor que tem, a perturbação que traz? Assim o Senhor ilustrou o que é para tirar na nossa vida e nós não tiramos. E pôr aguilhões nas nossas virilhas. Você sabe onde fica a virilha? Experimenta espetar uma agulha na virilha e ver que tanta ramificação nervosa tem lá e a dor que você vai sentir.
Então o Senhor fala do olho e fala da virilha. E o que o Senhor diz, esses inimigos vão fazer isso em você. E o Senhor diz, farei em vocês o que eu ia fazer com os vossos inimigos. Quando nós não tiramos o pecado de nós, aquele pecado que era para doer no mundo, vai doer em nós e nos nossos filhos. Vejam, irmãos, a fotografia de quantos lares em sofrimento pelo pecado dos filhos, pecados dos netos, pela rebeldia dos netos e dos filhos, porque os pais e os avós não souberam trazer seus filhos e trazerem na verdade do Senhor. E porventura ainda questiona, que fizeu o Senhor para poder estar nessa situação? Embora Josué também engrossou as palavras recebidas de Moisés, o que vemos? Nada adiantou. O acúmulo de homens de Deus, falando as mesmas coisas, não tem o efeito desejado. Moisés alertou bem antes de acontecer, como nós lemos em vários versículos. Josué alertou na véspera de acontecer, um pouco antes do seu falecimento. E depois, se você for ler os livros de Juízes, você vai ver que os juízes falaram durante os acontecimentos. Depois vieram os profetas falando a mesma coisa e o povo na mesma desobediência. No mesmo sentido, os profetas, os apóstolos e os pregadores fiéis nos dias de hoje, que vos repetem as mesmas palavras, são também desprezados, como os filhos de Israel desprezaram. Não ouvem, não obedecem. Ouvir e não obedecer já é um estágio de perdição e falta de temor. Depois que não tem mais temor, as consequências do pecado só vai trazer dor. Primeiro o Senhor oferece a nós o temor ao pecado. E quando nós perdemos o temor ao pecado e deixamos o pecado conceber e fazer vivência em nós, nós vamos pagar pela dor do pecado. O que você acha que é melhor, meu irmão, nos nossos lares? Conservar o temor a Deus ou perder o temor a Deus e pagar depois o que o pecado vai nos oferecer? Deus não quer isso de nós. Como disse o profeta Isaías 53:1, quem é que deu crédito à nossa pregação? O título de Juízes, como nós lemos nesse livro, foi conferido a aproximadamente 12 pessoas que presidiram os israelitas durante um período de aproximadamente 350 anos. Um pouco mais, um pouco menos. Entre o falecimento de Josué e a subida de Saul ao trono, como primeiro rei de Israel. E parece que quando vem um rei, subentende que vai parar os sofrimentos. Não. Só para os nossos sofrimentos, irmãos, não é com juiz, com rei, é com o Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Quando o Senhor for o nosso governador. Amém? Amém? Israel havia escapado da servidão do Egito e conquistado com sucesso a terra prometida, mas muitos adversários permaneciam ao lado deles. Se um dia o Senhor te tirou do pecado, nós não podemos mais andar ao lado do pecado. Ter convivência com o pecado. Porque eu te pergunto, quem é que suporta disputar na mesma casa, vivendo junto, discordantes e inimigos? Pode? Assim Israel esteve na turbulência constante sobre a ameaça de extinção. Os juízes foram, entre outras coisas, libertadores de várias opressões estrangeiras. Este livro narra o período crítico da história de Israel, um dos mais críticos. Esta lição deve ser reparada, considerada por cada um de nós. Assim como escaparam da servidão do Egito, você pode ter escapado das algemas do império do mal. Assim como conquistaram a terra prometida às duras provas, você que conquistou o direito de conhecer a vida em Jesus, deve eliminar as influências dos inimigos no seu lar e na sua vida. Assim como Moisés, Josué e os juízes, os anciãos, foram libertadores e também protetores contra os inimigos, você deve buscar no nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, uma vida crítica contra os inimigos. Amém? Assim como o povo achava que os inimigos eram incapazes de reagir,
Você deve saber que o inimigo nunca desiste de reaver o que perdeu, você e sua família. Porque um dia você estava com eles, agora não mais, mas ele vai querer te trazer de volta. Assim como o povo permitiu o culto dos deuses estranhos na sua terra, você não deve permitir valores estranhos entrar no seu lar e na sua vida e te acompanhar. Seu lar, sua igreja, sua vida é terra do Senhor. Amém? Amém? É vindima do Senhor. Repito, seu lar, a sua igreja, que é a igreja de Cristo, a sua vida é terra conquistada do Senhor. Amém. Se um dia o Senhor foi terra conquistada na sua vida, e você é terra conquistada no Senhor, não permita que os inimigos tomem posse daquilo que é de Deus. Amém. Daquilo que foi consagrado ao Senhor. Muitos têm se perdido em conviver com os cananeus. Então depois vai ver que os deuses deles não são tão maus assim como aparentava. Mas depois o Senhor vai se apresentar como espinho nos olhos e aguilhões nas virilhas. Preste muita atenção nisso. Território que você conquistou no Senhor nunca pode ser administrado pelo inimigo. Nem administrado e nem visitado. Mateus 26 e 41, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não confie em você. Não confie que você pode dominar seus inimigos. Mas entenda que é só o Senhor que pode eliminar de vez os inimigos da sua vida. Amém. Da sua família, da sua casa. Amém. O que marca para nós, irmãos, é a velocidade que se esqueceram dos ensinos do Senhor, como nós falamos desde o início. Ainda que seja falado por diversas vezes. Assim como a igreja prega por diversas vezes. Durante todo o tempo, por todas as idades, por diversos anunciadores. Ainda assim, desprezam a palavra do Senhor, menosprezam o Santo dos Santos. No caso da nossa pauta de observação, de estudo e comentários sobre Juízes, como é automática a simpatia dos israelitas por outros cultos estranhos, cultos e hábitos dos homens sem Deus. Como ter apego por hábitos dos homens sem Deus, e não valorizar o que Deus quer fazer na sua vida só com Ele, exclusivo. Esta atitude que eles tiveram me faz compreender melhor como nossa natureza é sempre a mesma, seja que povo for. Toda vez que um juiz atuava como libertador do povo, o povo acatava obedientemente o caminho saudável do Senhor. Porque eles também estavam na lona. Os inimigos já estavam perturbando, comendo seus alimentos, estavam na inanição, para morrer de fome, perdiam tudo. Clamavam ao Senhor. Chegava um juiz e vinha e acudia. Passava aquele juiz, esquecia de novo e voltava para os cultos estranhos. E esses deuses estranhos, povos estranhos, chegavam e tomavam tudo dele. Família, filhas, filhos, bens, colheita. Passavam fome, passavam frio. Clamavam a Deus, o Senhor apresentava um juiz. Depois caíam de novo. Irmãos, veja meia dúzia de exemplos só como que esse ciclo de vem e volta no Senhor não deve existir nas nossas vidas. Essa oscilação. Juízes 2 e 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baalins. Baalins são os deusinhos de Baal. Juízes 3 e 12. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal ao Senhor Deus. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 4 e 1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, um dos juízes. 6 e 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. 10 e 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram.
Serviram a tudo quanto é Deus que encontravam pelo caminho, menos ao Senhor. Assim estão as pessoas hoje. Servem de tudo quanto é gosto de ídolos, mas ao Senhor verdadeiro, deixa o Senhor. 13:1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre outras que tem. Me fez lembrar que aqui você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Será que a nossa vida está assim também? Aperta a cinta, nós passamos necessidades, corremos à casa do Senhor. As coisas melhoram, fugimos da causa do Senhor. Veja só, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornar é fazer o que já tinha feito um dia. Então, pelo que eu percebo na história do povo, eles não tinham tanto desgosto com as coisas que não agradavam o Senhor. Porque o que fazia buscar ao Senhor e o Senhor levar pela misericórdia os juízes, não era o amor que eles tinham ao Senhor, era a dor que eles sentiam pelos inimigos. Será que nossos filhos e nossos netos estão assim também, irmãos? Só vem à casa do Senhor quando sente a dor dos inimigos, de uma doença, de um desastre, de um desemprego, de uma coisa ruim. Então não vem pelo amor, não vem porque quer o Senhor na sua vida, vem por necessidade. Existe um ditado que fala que se o Senhor não, as pessoas se não vêm pelo amor, vêm pela dor. Quero dizer para você, não existe esse versículo na Bíblia. Esse versículo não existe. Nós só vamos chegar ao Senhor quando nós reconhecermos que somos pecadores, sem Ele nós não podemos viver, então nós vamos chegar ao conhecimento da verdade e ela vai nos libertar. Dor, desemprego, perda de filho, perda de cônjuge, isso não leva ninguém ao Senhor. Só pede ajuda, pede socorro. Pela misericórdia, o Senhor socorre. Mas o Senhor não quer que as pessoas venham para um dia depois retornar. Ele quer que nós venhamos ao trono da graça e ficamos no trono da graça. Amém? Observe que tornar a fazer o que era mal aos olhos do Senhor passou a ser um ato repetitivo por diversas vezes, numa conduta de quem já é infiel por si só. Todo infiel quer reatar, sempre é assim. Todo infiel quer reatar, para depois cair de novo. Quem é fiel não pode ficar indo e voltando, entrando e saindo. Isso é coisa de desobediente. E quando olhamos para o histórico das nossas caminhadas, precisamos observar se não estamos na mesma entoada de vida, obediente e vida desobediente, andando de mãos dadas, trocando turnos. Não podemos trocar turno com Deus. Não podemos viver trocando turnos com o Senhor e com quem não é do Senhor. Crente que quer trocar turno com Deus e o diabo, na prática, só tem um que serve. Aquele povo foi catalogado para o Senhor como povo infiel, indesobediente e rebelde. Apesar do Senhor ter tido misericórdia e ajudado eles, o que o Senhor via neles era rebeldia, ainda que ajudava. Pode ser que pela misericórdia, o Senhor tenha ajudado muito dos nossos lares, mas antes da ajuda do Senhor, durante a ajuda e depois da ajuda, nós precisamos de ver se há rebeldia, se há infidelidade, para que o dia que Cristo voltar, Ele não dizer que não conhece. Como o povo e uma geração ficou no Egito, ficou no deserto por 40 anos, será que também não podemos ficar na igreja por 40 anos e não entrar no reino dos céus? É para pensar. Porque este comportamento leviano de trocar turno com Deus desconcertava até os juízes, que eram chamados às pressas para acudir simples rebeldia, como se fosse tirar da cadeia, né, irmão advogado? As pessoas procuram o irmão Renan
quando tem problemas, para tirar da cadeia, para tirar de uma enroscada. Mas as pessoas não procuram o Renan para ter conselho para não entrar na cadeia. Se fizesse isso, também o direito não ia prosperar. O direito. Desculpa, irmão, mas é a falta. Concorda, irmãos? Assim nós vemos que Hebreus diz, 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Me parece que aquele irmão que é fiel, que tem uma vida constante no Senhor, parece que ele faz, e aquele que não faz, que oscila muito, os dois estão igualzinhos. Mas nós vemos aqui, irmãos, que diante do trono da graça, não. Observe, tome cuidado para que sejamos sempre firmes e constantes na presença do Senhor. Porque muitos batistas são convencidos e eles acham que depois de ser salvo, podem deixar de buscar, pode deixar nos conselhos que o Senhor deu a Josué, que vá em frente, persevere, e pode deixar num tipo de piloto automático. Como se pegasse um tijolo e colocasse no acelerador e deixasse o carro andar sozinho. Trava a direção e vai. Será que o Senhor aceita isso? E será que isto é culto? Será que isto é culto de louvor ao Senhor? Será que esses são os verdadeiros adoradores que o Senhor falou à mulher samaritana, que o Senhor estava procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade? Será que quem coloca peso no acelerador e trava a direção são adoradores em espírito ou buscam uma formalidade de socorro para chegar num lugar e como se fosse pagar uma fatura? Que o Senhor nos livre dessa astuta cilada, porque o povo de Israel cumpriu todo esse formato indesejado do Senhor e nunca alcançaram o que o Senhor tinha prometido para eles. Mas eles alcançaram o que o Senhor tinha prometido aos inimigos. Então nós devemos, irmãos, já nesta vida, perceber, entender, na santificação sem a qual ninguém vem o Senhor, se o que sofremos são cisco no olho, aguilhões na virilha, ou são as aflições de Cristo para termos bom ânimo para vencer o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Uma boa semana a todos, na paz e na edificação do Senhor. Amém. Para que possamos compreender cada dia mais a vontade dele e não a nossa. Obrigado, irmãos.